Boa noite. Na verdade, quem iria fazer a palestra dessa noite é o nosso companheiro Eurípides, mas ele não vai poder fazê-la por outros motivos. Então ele me convidou para fazer a palestra, meio que em cima da hora. De antemão eu já peço desculpa para vocês por alguma falha que eventualmente venha a ocorrer. Pois bem, o que estava proposto para essa noite, a gente vai manter o título da palestra, que é Os Instrumentos da Perfeição. É o capítulo 6º do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Normalmente a gente está acostumado a ver as obras do Chico, né, escritas pelo André Luiz ou pelo Emmanuel, mas é importante dizer que o Chico ele não escreveu somente esses dois autores, ele escreveu através de vários autores espirituais, né? É importante também dizer que nós estávamos falando mais cedo a respeito disso, de toda essa orquestração que acontece no mundo espiritual, de ponto de vista da organização. As cidades espirituais, nos mundos espirituais, são muito mais organizados que o nosso mundo físico, né? Se nós temos aqui, por exemplo, essa casa espírita, que tem um corpo diretivo, tem um presidente, tem diretores, tem departamentos de estudos, departamento de palestras, departamento de assistência social, e cada um tem um coordenador, enfim. Existe todo um organograma funcional para que as coisas aconteçam bem. Todas as instituições humanas, sejam de fins lucrativos ou fins não lucrativos, todas elas têm que ter uma estrutura organizacional, porque senão vira bagunça. Se nós que estamos aqui no chão do planeta rastejando, temos essa preocupação e já conseguimos alguns ganhos nesse sentido, nas cidades espirituais mais elevadas, a organização ela funciona quase que perfeitamente, com muita primazia. Quem lê o livro Nosso Lar vai se lembrar que existe uma governança, que é uma governadora, inclusive, e são 6 ministérios da colônia espiritual do Nosso Lar, cada um com um ministro, né? Ao contrário do que acontece aqui no chão, os nossos ministros são muitas vezes colocados por interesses que não sejam nobres. Lá não, lá somente a nobreza e a competência é que faz com que as pessoas assumam cargos dessa natureza. É chamada meritocracia. Pois bem, então quando do desenho da vinda do Chico Xavier à Terra, toda uma organização foi montada a nível espiritual para implementar, para implantar e para expandir os conhecimentos de Allan Kardec através da obra do Chico Xavier. Foi designado um espírito chamado Emmanuel para ser o responsável, o tutor dessa equipe. Ele é o guia espiritual do Chico Xavier. Em alguns momentos, inclusive, ele é bem austero e ele muitas vezes interfere, inclusive, em alguns momentos da vida pessoal do Chico. Não no momento que o Chico resolveu usar uma peruca. Nesse momento o Chico falou que não aceitaria palpite, né? Porque ele se achava que ele não queria ofender os outros com a sua feiura, assim disse ele. Pois bem, então o Emmanuel, coordenando essa equipe, designou alguns espíritos para se comunicar através do Chico, dentre eles o Neio Lúcio e o próprio Emmanuel e o André Luiz. O André Luiz foi aquele responsável por uma coleção de 13 livros chamado Coleção no Mundo Maior. Essa coleção ela tem o grande objetivo de desmistificar, desnudar o mundo espiritual para nós. O Emmanuel, na maioria dos livros, romanceia, mas dizendo ele com casos verídicos, onde ele apenas muda o nome dos personagens por uma questão de respeito. Ele vai romanceando as histórias e ensinando para nós o espiritismo, de uma forma bem tranquila, bem sutil. Alguns outros livros, como Evolução em Dois Mundos, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, são livros mais técnicos. O André Luiz explica
questões mais técnicas que demandam mais conhecimento e mais dedicação do estudante do Espiritismo. Pois bem, o Neo Lúcio tem essa vertente de um espírito que trabalha o Evangelho. Inclusive, o livro se chama Jesus no Lar. O próprio nome do livro é muito sugestivo. Por quê? Porque nós estamos acostumados, dentro da nossa cultura religiosa, principalmente a cultura católica, com muito respeito, até porque eu também fui católico durante muito tempo, e isso me trouxe muitas coisas boas, né? Não refuto jamais tudo o que eu aprendi. E a base da minha educação foi a educação católica. Mas aquele Cristo crucificado, aquele Cristo prosélito, aquele Cristo que nós aprendemos, não é o Cristo do Espiritismo. O Cristo que o Espiritismo nos traz é o Cristo que revela a sua natureza íntima, do seu divino amor por todos nós, habitantes desse planeta. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec situa que os evangelhos, eles têm algumas matizes. Um matiz é a questão doutrinária, a questão que levaram a muitas guerras e a brigas por causa de palavras e por causa de dogmas, né? E outra questão, a mais importante, é a ética, a moral do Cristo, a ética do Cristo. E é nessa ética do Cristo que o Espiritismo se baseia. Então, a nossa pretensão, a pretensão do Espiritismo é trazer o Jesus que estava pregado na cruz para o nosso dia a dia. E não tem um lugar melhor para ele estar que dentro do nosso lar. E quando ele coloca Jesus no lar, não é só o lar familiar que ele está falando, acredito. Ele está falando principalmente do nosso lar íntimo, o nosso templo individual. Então, a tentativa do Espiritismo, que é chamado de Evangelho Redivivo, é trazer esse Jesus para dentro de nós, no nosso cotidiano, das nossas ações, como uma forma de nos proteger ou até mesmo nos incentivar ao caminho das virtudes, que é difícil, naturalmente. A lição se chama Os Instrumentos da Perfeição, né? Parece uma ousadia a gente dizer isso, né? Perfeição. Será que nós somos perfeitos? Será que nós ousamos dizer que nós somos perfeitos? Sim, nós o somos. Nós só não estamos perfeitos. Imaginem vocês um grande pé de jacarandá, que é belíssimo, né? Alguns têm 300 anos, 200 anos. Uma árvore maravilhosa, frondosa. Aqui na Mata do Noé tem alguns. Aí você olha para aquele jacarandá maravilhoso, enorme, e pensa que árvore maravilhosa, que árvore perfeita. Mas se você visse a semente dessa árvore há 300 anos atrás, que caberia na palma da nossa mão, você jamais imaginaria que aquele jacarandá estava ali, dentro da semente. Todos os germes da perfeição do jacarandá estavam ali, dormindo dentro daquela semente. Assim também somos nós, espíritos, sementes, dormindo ainda, mas todos os germes da perfeição estão dentro de nós. Nós só não estamos perfeitos. O que nos falta? O trabalho. O trabalho que levou o jacarandá há 300 anos nutrir-se através dos elementos da terra, dos elementos da chuva, dos elementos do sol, lutando contra as adversidades dos excessos de chuva, da falta de chuva, do sol escaldante, mas trabalhando e vencendo os tempos, os anos, as décadas e os séculos. Assim somos nós também. O germe da perfeição divina está dentro de todos nós. Fomos criados por Deus simples, ignorantes e perfectíveis. Simples da nossa estrutura atômico-molecular.
Ignorantes, naturalmente, porque não tínhamos conhecimento algum. E perfectíveis, porque nós somos passíveis de perfeição. E ao longo dos séculos e séculos e séculos, viemos todos nós aqui buscando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, com todas as adversidades que a natureza se coloca para que nós possamos vencê-las e um dia, quem sabe, adquirirmos a perfeição que hoje o Cristo já tem. Alguém pode dizer assim, blasfêmia, você dizer que um dia seremos como Cristo? Não. Ele mesmo disse, vós também sois deuses. Nós somos deuses também, somos perfeitos. Emmanuel disse que o sistema solar aonde o Cristo evoluiu já não existe mais. Um sistema solar dura de 10 a 15 bilhões de anos. Então vejam bem vocês, o sistema solar aonde o Cristo evoluiu já não existe mais. Então ele é muito mais antigo do que nós. E a perfeição que ele tem hoje para ser chamado de Cristo, um espírito em nível crístico, foi conquistada por ele. Porque se Deus criou Jesus perfeito e nos criou com todas as mazelas e tantas dificuldades, Deus não é perfeito. Mas nós não trabalhamos com essa hipótese. Deus é justo e perfeito. Então nós um dia também vamos adquirir a nossa perfeição, mas como? Não na moleza, não na ociosidade, mas na luta, na mesma luta que o jacarandá passou nesses seus 300 anos, nós vamos passar alguns séculos e séculos para atingir. Lembrando ainda André Luiz que, falando sobre essa trajetória evolutiva do espírito, né, que ele chamou de princípio inteligente do universo, ele diz que o princípio inteligente do universo gastou desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento. 15 milhões de séculos para começar a pensar. Então imagine para vocês a história de cada um de vocês que estão dentro desse ambiente aqui. Nós temos uma história multissecular que é individual, que pertence a cada um de nós. Por isso somos diferentes. Temos aptidões diferentes, qualidades diferentes, mas dificuldades parecidas. Então, nesse texto, né, ele intitulou Os Instrumentos da Perfeição, ele diz o seguinte, já antecipando o raciocínio dele, que para nos atingirmos a perfeição, nós precisamos de instrumento. Um grande músico, um Mozart da vida, ele precisou de instrumentos. Violino, né? Mozart era um violinista. Então ele precisava do instrumento, porque sem o instrumento ele não poderia colocar para fora os seus talentos, as suas qualidades. Assim para um pianista, assim para um escritor, assim somos para muitos artistas, né? E assim sim também para nós. Se nós queremos atingir a perfeição e vamos atingi-la, queiramos ou não, nós precisamos de instrumentos. E aqui ele vai dizer quais são esses instrumentos. Ele então cita uma passagem de Jesus. Esse livro, ele foi feito, acredito, muito com o objetivo das famílias que têm o hábito, desenvolver o hábito de fazer o chamado culto no lar. Né? Porque são lições onde ele trabalha a passagem de Jesus pelos lares dos judeus. Todos nós sabemos que Jesus era judeu, de descendência judia. Ele não era contrário ao judaísmo, muito pelo contrário. Eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim fazer cumpri-la. Ele ensinava nas sinagogas. O cristianismo não é um rompimento do judaísmo, mas uma expansão do judaísmo, na verdade. Então Jesus ensinava, ele andava, ele evangelizava. Então, neste livro, capítulo a capítulo, esse autor vai trazendo passagens que Jesus teve, que eu até também na época desconhecia quando eu li esse livro, e cada uma mais interessante que a outra. Ele ia na casa de Marta, ele ia na casa de Maria, ele ia na casa dos apóstolos. E nessa noite ele vai lá na casa
de Simão Pedro naquela noite. Não sei se foi na casa de Simão Pedro, aqui não fala, mas faz assim. Naquela noite de conversações, Simão Pedro trazia o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de ser um dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Olha que coisa interessante, né? Parece uma surpresa, mas Simão Pedro era o discípulo de Jesus, vivia esses problemas. Parece que nós estamos vivendo hoje, né? Esses problemas de herança, que muitas vezes fazem parte do nosso cotidiano, já aconteciam como acontece hoje, né? Há 2000 anos atrás. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, quais eram os Sagrados Escritos, se não existia ainda o Segundo Testamento? O Primeiro Testamento. E o pescador então desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término de longo relatório afetivo, indagou o Senhor: e que tu fizeste, Simão Pedro, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? O que vocês acham que Simão Pedro fez? Afinal, ele era o discípulo de Jesus. Ele já estava convivendo com ele, né, Natália? Provavelmente ele perdoou os seus parentes. Ele ofereceu a outra face. O que vocês acham? Eis que Simão Pedro disse: sem dúvida, mestre, reagi como devia reagir. Respondeu o apóstolo veementemente: coloquei cada um no seu próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de cada um deles. Meu tio é raro exemplar de sovinice, ou seja, pão duro, né? Meu primo é um mentiroso contumaz. Provei isso perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas. E te falo mais, mestre, não arrependi do que fiz. Olha que surpresa, né? Quem diria Simão Pedro, o apóstolo do Cristo, o discípulo, reagir dessa maneira? Quando Jesus escolheu os seus discípulos, não pensem vocês que ele foi procurar o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, o Dom Helder Câmara. Ele não foi procurar os melhores, porque, como ele disse, quem precisa do remédio são os doentes. Ele procurou pessoas como nós mesmos, falíveis como nós mesmos, porque senão seria muito fácil você ensinar o Evangelho rodeado de 12 almas elevadas. Imagine 12 Chico Xavier. Seria muito fácil. Jesus andando, arrastado por aquela escolta de espíritos superiores, não teria chance para ninguém. Não. Ele pegou pessoas falíveis, como cada um de nós. Simão Pedro negou 3 vezes, não foi isso? Judas o traiu a troco de 40 moedas. Tomé teve que tocar para acreditar que ele tinha ressurgido do mundo dos mortos. Eu quero dizer isso para vocês porque muitas vezes a gente se questiona se eu tenho a ousadia de ser um cristão e de me dizer um discípulo de Jesus. E Jesus disse: todo aquele que comunga com o amor do meu Pai, és também o meu discípulo. Então não tenha vergonha, não tenhamos vergonha, melhor dizendo, de acharmos que, apesar de todas as nossas mazelas íntimas, que todos aqui as têm, uns em menor número, outros em maior número, que nós não estamos aptos a sermos também discípulos de Jesus.
todos aqueles que comungam do amor do meu Pai, não é nem do amor dele, é do amor do meu Pai, todos esses também serão os meus discípulos. Então, quando coloca para nós, se apresentam e demistifica a figura de um Simão Pedro, que nós chamamos de São Pedro, inclusive tem uma catedral no Vaticano maravilhosa, a Catedral de São Pedro, nós imaginamos um espírito iluminado. Não, um espírito igual a nós mesmos. Porque Jesus quis mostrar para nós que o processo da perfeição é atingível para todos nós. Não quer dizer, portanto, que nós devemos dizer, então já que é assim, deixa o bicho, deixa rolar para lá. Não, não é assim. É preciso também uma contrapartida do nosso esforço, do nosso trabalho. O mestre refletiu por minutos longos e depois falou compassivo a Simão Pedro. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ora, mestre, naturalmente ele trabalha, redarguiu o interpelado, irritadiço. Com o quê? Tornou a perguntar o amigo celeste. Bem-humorado. Jesus era muito bem-humorado. Ora, mestre, usando ferramentas. Sim. Após a resposta breve de Simão Pedro, Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra, Pedro, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. Isso aqui é muito importante. Talvez seja até o mais importante de tudo. O primeiro grande compromisso nosso aqui na terra é com quem, gente? Com nós mesmos. Mas isso é egoísmo, Alexandre? Não. O primeiro compromisso do Juliano aqui na terra não é com os pais, com os irmãos, com a namorada dele. É com ele mesmo. Não é egoísmo. Não é individualismo. É a missão de cada um. O primeiro compromisso que eu tenho aqui na terra é com a minha evolução. E os instrumentos depois que estão ao meu lado. E quais são os instrumentos que estão ao nosso lado? Os nossos familiares. Esses são os instrumentos que Deus colocou no nosso caminho. Mas o meu familiar é muito complicado. É porque a sua tarefa é difícil e porque você é complicado. Quanto mais dura a pedra, melhor se lapida o diamante. Se a pedra não for dura, é o diamante que vai lapidá-la. E tem que ser o contrário. Então, quanto mais duro é o nosso desafio, quanto mais duro é o nosso parente, quanto mais dura é a nossa tarefa, é porque mais duro é o nosso espírito. Assim é a engenharia de Deus. E ele então continua. São os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então, se nós falhamos com os nossos primeiros, nós estamos falhando também com os segundos. Naturalmente, porque nós estamos perdendo os instrumentos. O Emmanuel tem uma frase sobre família que ele diz assim: é no cadinho do lar aonde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Pensem bem vocês, a engenharia divina, os processos reencarnatórios. Ninguém vem a uma família por acaso. Não vem. Existe um estudo prévio da espiritualidade. E existem relações kármicas
profundas dentro das estruturas familiares. Muitas vezes recebemos os inimigos do passado dentro da nossa própria família. Os nossos desafetos do passado estão ao nosso lado. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Faz todo sentido. Por quê? Porque se o meu inimigo está encarnado na China e eu estou encarnado no Brasil, não tem sentido. Como é que eu vou reparar os débitos do passado? Pagareis até o último ceitil. Então a espiritualidade inteligentemente nos convida para reencarnar em núcleos familiares que são montados para o nosso reajuste. Afetos e desafetos. Tem um livro do Chico Xavier, que eu vou lembrar o nome dele aqui, que conta uma história interessante. O Chico chegou numa casa. Aliás, o Chico estava em São Paulo, ele ia fazer uma palestra e foi recebido por um casal de amigos em São Paulo. Já entrando na madrugada, ele chamou esse amigo e falou para ele assim: me leva ali. Falei, ali aonde, Chico? Década de 70 em São Paulo. Não existia GPS. Tinha aqueles mapas, né? A gente abria um mapa desse tamanho e a esposa ia olhando e a danada errava quase sempre, né? Aí era a oportunidade de você xingar, né? Não era para a esquerda, era para a direita e tal. Eu lembro dessa época. Meu pai, minha mãe, nós 7 filhos atrás. E meu pai dirigindo para São Paulo e minha mãe errando todos os lugares. Mas no final sempre dava certo. E aí ele virou para esse amigo e falou assim: não, eu sei onde que é. Chico, você não sabe. São Paulo, eu sei onde que é. Você não sabe andar aqui? Não sei. Vai dar tudo certo. Entrou o Chico, a esposa na frente e o Chico atrás. E foram andando para São Paulo. Andaram quase 1h30, foram parar na periferia, não sei aonde, Osasco, por ali. Vira à direita, vira à esquerda, segue em frente, pau, e andando para aqueles lugares mais cabulosos. E o cara já desesperado, né? Será que ele sabe aonde está indo? Em determinado momento ele disse: pode parar, é aqui. O Chico desceu, se ajoelhou em frente a uma casa, levantou as mãos para os céus e fez uma prece longa. Passado ali uns 4, 5 minutos, ele se retirou e entrou dentro do carro. Podemos ir embora. E conduziu de volta. Ele tinha um GPS espiritual, né? Aí no meio do caminho, esse senhor curioso e a senhora perguntaram: Chico, o que quer dizer isso? Pois não. Sabe aquele livro que eu estava acabando de escrever? Sim. Os personagens estão reencarnados nessa casa e eu vim aqui agradecê-los e abençoá-los. A missão deles é muito dolorosa. O fato era que naquela casa morava uma família, pai e mãe, e 4 filhos. Pai alcoólatra, mãe esquizofrênica, um irmão ladrão, um irmão na cadeira de rodas, a outra não me lembro, e uma equilibrada, que era que carregava a família nas costas. No livro, o André Luiz, do mundo espiritual, observando aquele quadro, visitando aquela família, ele diz para o seu mentor Alexandre, que não era eu, naturalmente, né? Eu estava no umbral. Vira para esse mentor e fala assim: que é isso, Alexandre? Isso aí não tem nada para dar certo. A mãe esquizofrênica, o pai alcoólatra, o filho ladrão, o filho na cadeira de rodas, uma criatura sobrecarregada. Isso não tem chance nenhuma de dar certo. Deus não é justo. E ele disse: você está duvidando da justiça divina, André Luiz? Não, mas... então eu vou te contar a história dessa família. Há tempos atrás, essa família morava numa zona rural, perto de uma mina, onde mineradores, depois de longo período de garimpo, viajavam até a costa brasileira para vender os seus ganhos. Dormindo ao léu, esses personagens convidavam essas pessoas para pousar na sua casa, numa pequena fazenda,
que lá eles poderiam banhar-se, poderiam alimentar-se por uma pequena bagatela e que no outro dia eles seguiriam viagem para o seu destino. Os que aceitavam o convite eram mortos, enterrados e roubados. Essa família estava reencarnada em São Paulo, na década de 70, expiando as suas dores do passado. Então, por aí, mais ou menos, a gente entende os quadros familiares dolorosos, que não é o nosso caso, né? Graças a Deus a gente não chega tanto. Mas isso é para exemplificar para vocês que tudo que acontece nas nossas vidas tem um sentido. Eu estou na família que eu mereço, eu tenho o filho que eu mereço, os pais que eu mereço, a esposa que eu mereço, e por aí vai. Não existe santo, mas também não existe criminosos eternos. Vamos seguir aqui o nosso estudo e o nosso raciocínio. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar solução. Com a capacidade de dar solução. Tem esse detalhe. A gente não vem também só para sofrer, a gente vem também com instrumento de mudar o sofrimento. Opa! Eles não colocaram na família essa pessoa mais equilibrada? Ela, inclusive, tinha sido assassinada por aquela família. E por uma lição de amor, se colocou à disposição para ajudá-los. Isso é a síntese do perdão. Então, dentro da nossa casa tem os desequilibrados, mas tem também o equilibrado. Que preferência sejamos nós os equilibrados. Eu quero dizer para vocês que o livro está dizendo é isso, que é no cadinho do lar aonde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Não adianta fazer o bem lá no Hospital do Câncer, não adianta. Mas adiantará mais se eu estou fazendo o bem dentro de casa também. Não adianta ser um tirano dentro de casa, um tirano doméstico, que trata a esposa ou o marido com rispidez e ignorância, ou talvez até com violência, e depois no outro dia sair para fazer a caridade lá no Hospital do Câncer. Porque há o quê? Há um contraponto, uma dicotomia, há uma hipocrisia. Que os primeiros que precisam da nossa caridade são aqueles que estão ao nosso lado. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Nós todos recebemos instrumentos para fazer o bem comum. Ninguém aqui é falho de talentos. O homem recebeu um talento, o outro 5, o outro 10. O primeiro enterrou o talento, o segundo multiplicou por 10 e o terceiro por 10 por 20. Todos nós temos os talentos necessários para as tarefas que temos. Sabe aquela historinha que o homem chegou no plano espiritual e queixou-se para Jesus que estava com a cruz muito pesada, né? Aí Jesus disse para ele, tá bom, meu amigo. Em desdobramento ele foi lá, né, queixar-se. Jesus falou assim, encosta essa cruz em um canto e procura uma outra para você. Aqui tem 1 milhão de cruzes. Aí ele foi, põe uma, põe outra, põe outra. Essa está muito curta, essa está muito leve, essa está muito pesada. Depois de umas 5 horas ali procurando a cruz dele, ele achou a perfeita. É essa aqui, Senhor. Tem certeza? Tem. Essa é a sua, que você misturou aí no meio. É para você. Cada um carregue a cruz que dá conta de carregar. E que merece, o que é mais importante. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do céu que se manifesta a nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas ferramentas por dentro. Nós trabalhamos por fora, estamos elaborando por dentro. O bem que eu faço é o bem que eu me faço. Contei uma história que eu acho que semana passada. Eu fui visitar uma senhora lá no asilo, a dona Marlene, mãe do Marcelino, Juliano.
que foi a vizinha nossa, 20 anos morando no prédio onde eu moro, uma pessoa super caridosa, sempre solícita a ajudar todo mundo, desenvolveu um mal de Alzheimer, foi parar num asilo, e eu fui lá visitá-la. Não me reconheceu, o mal de Alzheimer avançou, mas ela disse para mim assim: eu não estou te reconhecendo, te peço perdão, mas eu sei que você gosta muito de mim e que eu gosto muito de você. Fiquei ali umas 2 horas, andei, conversei com outras pessoas, cheguei 2 horas, pensei em ir embora rapidinho, esse era o meu pensamento. Saí de lá às 6h30 da tarde, que eu comecei a conversar com as pessoas, e saí quase que levitando. Engraçado, que sentimento estranho, né? Eu vim aqui em um lugar que tem dor, sofrimento, abandono, alguns, no meu caso dessa senhora. Estou saindo daqui bem, em paz, levitando. Por quê? Porque todo o bem que eu faço é o bem que eu me faço. Quando eu fui ali visitá-la, eu fui instrumento da espiritualidade. E a espiritualidade me usou para levar o bem àquelas pessoas. E, naturalmente, eu, como instrumento da espiritualidade, fui o primeiro a receber a dádiva dela. Fui o primeiro a receber as energias boas dela. Quando a gente vai aqui tomar um passe com o passista, não pensem vocês que o passista está saindo dali sem que nada tivesse acontecido. Ele é um instrumento das energias que os espíritos trazem do plano espiritual para atender às nossas demandas do corpo espiritual. E eles recebem. Ou seja, se o malandro soubesse que fazer o bem seja bom para ele, ele vai fazer o bem por malandragem. Porque todo o bem que eu faço é patrimônio meu, ninguém tira de mim. Isso me traz os prazeres da alma. E esse bem dentro de casa, ele é uma obrigação. Ele é uma obrigação. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade e a prova. O mal se apresenta para nós diariamente para colocar provas no nosso caminho. Convites para o nosso caminho de sermos testados. Por isso que muitas vezes pessoas chegam aqui no Espiritismo, já aconteceu comigo, começam a frequentar e depois corre, custa voltar ou às vezes nem volta. Porque quando a gente faz o rompimento com o homem velho, alguns amigos espirituais e também encarnados tentam de toda maneira te puxar de novo para o buraco. Essa luta que nós estamos travando agora é a luta mais crucial da nossa existência. Como dizia um indígena americano, norte-americano, nós temos 2 grandes ursos se degladiando dentro de nós. Um muito bom e um muito mau. E qual vence a batalha? Aquele que eu alimento mais. Eu estou no centro espírita ouvindo essa palestra, vim tomar um passe, eu estou alimentando o meu urso bom. Eu estou na balada, não vou falar isso não, balada também é bom. Eu estou na maledicência, eu estou alimentando o meu urso mau. Qual vencerá a batalha? Aquele que eu alimento mais. A culpa não é dos espíritos obsessores não, meus amigos. Os espíritos obsessores estão por aí vagando, sem rumo, procurando alento, procurando companhia. E se eu dou para ele meu braço amigo, vem cá, vamos tomar um uísque aqui, vamos tomar um cigarro e falar mal da vida alheia. Opa, você é dos meus, então vamos. A culpa não é deles, a culpa é de quem os convidou. Essa questão do coitadismo, do vitimismo, não cabe dentro das fileiras espíritas. Eu já vi críticas de pessoas que vieram aqui ou vieram em outras casas, falaram: Alexandre, lá tudo a culpa é nossa, tudo é responsabilidade nossa. Sim, porque você quer ouvir o quê? É que alguém passe a mão na sua cabeça, que você é uma vítima, que você é um coitado. Não, nós temos acolhimento fraterno, nós temos o encaminhamento das questões de desobsessões, mas jamais você vai ver alguém do centro espírita dizer que ele é vítima de algo, que ele é um coitadinho.
Se for, essa pessoa está enganada. Aquele que bem se conduz em nome do Pai junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço da humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Eu ia me esquecendo de dizer uma coisa aqui importante que eu estava lembrando, logo que eu li esse livro, o tanto que é importante a prática do evangelho dentro do lar. Tem outro livro do Chico, do André Luiz, eu adoro as obras do André Luiz, porque elas são muito proveitosas. E aí o André Luiz, vindo do plano espiritual para o plano físico, eles iam visitar um núcleo familiar, onde se desenrolava um drama familiar. E eles baixaram em determinada região, onde a frequência espiritual estava muito baixa. E eles viram, no alto de uma colina, uma casa toda iluminada, no meio de um cenário muito triste. E aí, então, o seu mentor, o Alexandre, falou, vamos pousar naquela casa. Por quê? Porque a frequência está baixa. Os espíritos volitam entre nós, os espíritos superiores, nas suas incursões aos planos físicos, inclusive nas regiões inferiores e umbralinas. Os médiums também de deslocamento fazem isso, mas sentem muitas vezes uma dificuldade vibratória muito pesada. E quando eles passavam por essa região de muito crime, de muito mal, o Alexandre, então, vamos pousar naquela casa, nos recuperar energeticamente para seguir viagem. E olharam, tinha uma casa toda iluminada. E o André Luiz ficou espantado, no meio daquela escuridão, uma casa toda iluminada. Quando chegaram lá, para surpresa dele, tinha uma mãe, uma viúva, com 3 filhos menores, lendo o Evangelho e fazendo o culto no lar. E o André Luiz ficou espantado com aquele quadro e falou, nossa, que quadro belíssimo, como que você me explica isso? Essa mãe, viúva, cuidando desses 3 filhos, tem o hábito de todas as noites, às 20 horas, ler os evangelhos, ouvir o comentário dos filhos e ver uma prece. Você está percebendo a energia que está aqui? Sim. Você está percebendo a luz irradiando aquela mulher em conexão direta com o mundo espiritual? Sim. Você está percebendo que essa luz está irradiando pelo bairro? Sim. Isso numa única casa onde as pessoas oravam. Por isso que a gente sempre fala, as casas espíritas sempre divulgam a necessidade da prática do evangelho no lar, coisa que está se tornando, infelizmente, cada vez mais rara no nosso tempo, na nossa sociedade. E para finalizar, calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente, se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliarmos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra lá nos céus? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Muito obrigado, boa noite a todos.